que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista disse: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, nós teríamos sido consumidos todos os dias. Se não fosse Deus, nós estaríamos consumidos. Está aqui, né? O servo está aí. Tem que ler daqui. Então vamos abrir as Bíblias em São Marcos capítulo 3, 4, deixa eu ver aqui. É 3, São Marcos capítulo 3. São Marcos capítulo 3, nós vamos ler a partir do 20. Onde é que tem essa caixa de abelha aí? A caixa de abelha, né? De noite, né? Misericórdia. Tá bom, assim mesmo. Bom, todos acharam? Deixa eu ver, acertei. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, no nome sem igual do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, temos vindo mais uma vez para estarmos na presença do Senhor. Estamos como todo homem, como a Tua palavra nos diz, que até o sumo sacerdote está rodeado de fraquezas. E nós estamos rodeados de fraquezas, mas nós queremos vir para sermos fortes, porque do Senhor vem a força. Não há força em nós, mas há no Senhor, e nós estamos esperando que o Senhor nos ajude, Pai. Nossa esperança é que de alguma forma, por algum momento, o Senhor abra a janela do céu e derrame as bênçãos sobre nós e nos ajude, Pai. Te pedimos, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-se a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Vamos parar por aqui. Vou só ler a Escritura. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Amém? Podemos assentar. Até mesmo o irmão Brana, fazendo alusão a essa escritura, ele chega a dizer assim: mas quando vier o Espírito Santo? Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que eles estavam blasfemando do Espírito Santo ali mesmo, porque eles estavam dizendo que o Espírito Santo que estava em Jesus era Beelzebu. Eles estavam blasfemando ali mesmo. Mas o que eu quero centralizar aqui é sobre a união. Porque um reino dividido contra si mesmo subsiste. Se Satanás se dividir contra Satanás, ele desiste. Você já viu um anjo se dividir com o outro? Você já viu um anjo fazer divisão? A Bíblia diz: se o próprio Satanás sabe. Porque toda divisão, irmão, toda separação, ele não é de Deus. De Deus é ajuntamento.
Divisão não é de Deus. Mas aqui, o próprio diabo sabe que na luta que ele está tendo, ele não pode se dividir. Um demônio não está dividido com outro demônio. Eles dividem as pessoas, fazem elas se matarem. Mas essa é justamente a obra dele. Nisso aqui o diabo não está dividido, o diabo está junto. E Jesus disse: se uma casa se dividir, essa casa não subsistirá. Uma casa. Dificilmente uma casa onde marido e mulher não estão pensando juntos, aquele casamento vai para frente. Se a mulher não ajudar o marido, e vice-versa, o marido não ajudar a mulher nas finanças, nunca farão nada, porque os dois não têm o mesmo intuito. Então a divisão, ela só enfraquece. Divisão não fortalece nada. Divisão só enfraquece. Eu tirei alguns parágrafos aqui da mensagem do irmão Brana, na mensagem Demonologia e Espíritos Sedutores. O irmão Brana fala assim no 90. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante se tornam tagarelas e caluniadoras e toda espécie de coisas pecaminosas. Nós devemos ter cuidado, irmãos. Cristianismo é ser como Cristo. Às vezes o pastor Luciano Soares, pregando lá em Piauí, São Gonçalo, ele disse que os apóstolos foram acusados de serem cristãos. O defeito deles era serem cristãos. Você pode ser acusado de ser cristão? Você tem comportamento de cristão? Porque eles estavam sendo acusados porque tinham comportamento de cristão. Você tem comportamento de cristão? Eu tenho comportamento de cristão? Então veja, entre muitas pessoas encontramos onde emoções. Irmãos, onde não há emoção, não há vida. Mas a emoção, ela tem que estar dosada, junta com o testemunho. Muita emoção e nenhum testemunho é em vão. Então veja, e assim por diante se tornam tagarelas, língua solta, e caluniadoras. Calúnia é você falar o que não existe. Seria levantar falso. Mas de qualquer maneira a Bíblia diz: não faleis mal uns dos outros. O cidadão que andava aqui fala mal uma coisa e fala a verdade outra. Não. Se você estiver falando exatamente a verdade e for só o mal, for só coisa ruim, você está falando mal da vida alheia. Sabe o que é que o irmão Bruno diz? Isso aqui, ó, irmão, isto é ácido sulfúrico na igreja, é o poder do demônio. Irmão, qualquer pessoa que tentar pôr um contra outro, não se iluda não, irmãos. Nós não podemos nos iludir. Ou nós somos, na igreja de Deus, vaso para honra ou vaso para desonra. E nós temos que saber que tem vasos para honra e para desonra.
Então o irmão Branco diz, ó, isto é ácido, tagarela, caluniando, é ácido sulfúrico na igreja, é o poder do demônio. Espírito de homens e mulheres. De agora, José? Mexi aqui, se desligou. Desligou. Espíritos de homens e mulheres. Irmão Branco diz aqui que se encontram para dizer isto é certo, isto é errado, isto é certo. Porque na realidade, irmão, você sabe o que é tudo que é certo? É o que eu faço. Você sabe o que é tudo que é errado? É o que os outros fazem. A questão vai por aí, tudo que eu faço é certo. Tudo que os outros fazem é errado. Esse não é o princípio cristão. Esse não é o princípio cristão. Tecnologia, perfeita. Até dá problema, né? Nada aqui, Jorge? Que é ligeiro. Então voltou. Então veja, irmãos. Deixa eu ver aqui. Já não, um cadernozinho mais fino para estar aqui, ó. Está na posição certa aqui. Veja bem, irmãos. Espírito de homens e mulheres que se encontram uns com os outros e tentam mostrar que isto não é certo, e aquilo não é certo, e aquilo outro não é certo. Presta atenção, irmão. Vamos falar sulfúrico, demônio. Porque ou nós vamos ser usados pelo Espírito Santo, irmão, vamos ser usados pelo diabo. Não tem para onde correr, não. A responsabilidade é nossa. Olha, qualquer pecado no campo do individualismo da carne não é pior do que espírito de confusão. Provérbios 6, a Bíblia diz que Deus detesta, abomina. Abominar é detestar ao extremo quem semeia contendas entre irmãos. Se você afugenta isto, 9 das 10 vezes será a própria pessoa insistindo que não está certa. Vamos dizer, 9 das 10 vezes. Tem uma pessoa instigando. Mambrão falou 9 das 10 vezes é a pessoa que está errada. De 10 vezes, 9 é a pessoa que está instigando, que está errada. Porque o Espírito Santo, irmão, é humildade. Cadê o levar uma tapa no rosto e virar o outro? Cadê? Levar uma tapa na cara e virar o outro lado. Cadê? Leva uma tapa na cara e vira o outro lado da face. Cadê? Então veja, irmão Branco diz aqui, ó. Amém. Deus odeia a discórdia entre os irmãos. Amém. Sejam reverentes, sejam santos, amem a Deus, fiquem a seu lado, contanto que você saiba que a sua vida está pautada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando pelo melhor edificar o reino de Deus e fazendo estas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos. Então você poderá ter todas as emoções que você queira e todos crerão nisto. As pessoas cheias de emoção, né? E tudo isso, irmão Branco falou, e ácido sulfúrico. Tem que ter emoção, mas tem que ter emoção sem essas coisas aqui. E agora, Hebreus capítulo 2, primeira parte. Irmão Branco diz aqui. Irmão Branco diz aqui, ó. Se você testemunhar qualquer coisa
Você é tão culpado como se fosse um participante daquilo. Tem pessoas que em todos os problemas dos outros elas querem estar metidas. O que é que o irmão Bruno fala? Se você testemunhar qualquer coisa, você é tão culpado como se fosse um participante daquilo. Se você não pode resolver um problema, não se meta, você se torna culpado. Além de não resolver, você se torna um culpado também daquilo, participante. E então, se testemunharmos, digamos, sim, eles não deviam ter feito aquilo, isto e aquilo outro, o irmão Bruno diz, cuidado com o que você diz, porque você é culpado tal como o seu julgamento é proferido. É porque quando nós vamos julgar os outros, irmão, é peia. Peia. A julgar os outros, peia. Vão julgar nós? Não, misericórdia. Foi sem querer, querendo. Nós temos as nossas desculpas. Então veja, deixe, e se você não pode decidir, não diga nada. Se você não pode decidir, não diga nada. Simplesmente deixe isto de um lado. Então, quando você testifica que você é um cristão, então você é culpado. Vem, você é responsável por ser um cristão e você deve viver por isto. E quando Deus faz uma promessa na Bíblia, veja um homem aqui na cadeira de rodas, quando Deus faz uma promessa, Ele é responsável por aquela promessa, e as Escrituras são responsáveis até que elas se cumpram, vem? Elas estão bem ali como uma afirmação que Deus fez, e isto tem que se cumprir, ou Deus é culpado, vem? Irmãos, a gente às vezes quer resolver as coisas como se achasse que Deus não está resolvendo. A gente às vezes quer liderar as coisas como se não houvesse líderes. O problema não é seu, a responsabilidade não é sua. É muito fácil. Você dá um palpite lá, se morrer alguém, você diz, não, só falei, o problema é de quem fez, não é doido, fez porque quis, se meteu. Você não tem responsabilidade. Hebreus capítulo 3. Então tudo isto depende de Deus. Ele faz a escolha. Ele reúne as coisas. E esta é a maneira que é. Então, se sua vida é comparada com os frutos da Bíblia, você tem uma concepção muito boa. Se o seu espírito está testemunhando do espírito dele, o seu espírito está testemunhando do espírito de Cristo. Cristo, quando levava uma bofetada, virava o outro lado. Cristo, quando cuspiu na cara dele, dizia, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. O seu espírito testifica do de Cristo? Se o seu espírito está testemunhando do espírito dele, que vocês são filhos e filhas de Deus, você é, embora o mal tenha se afastado e tudo se fez novo, e você está aí vivendo em amor, e você tem paz e graça e assim por diante, você está se aproximando do reino então. Porque a vida que está em você está produzindo aquele tipo de vida. Você sabe como é aquele tipo de vida? Amor, e tem graça, e tem paz. Tem amor, e tem graça, e tem paz. Agora, 209, eu acho que essa é a minha mensagem. Agora diga, Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador.
E deste dia em diante, se tu me ajudares, eu viverei por ti. Eu te servirei, não importa o que os outros digam. Mas tem pessoa que se importa com o que os outros dizem. Tinha um cidadão aqui no nosso meio, eu já falei isso mais de uma vez. O rapaz era trapaceiro, caloteiro, enganador, de vinho não pagava, dava calote em meio mundo. É claro, o que ele podia achar? Que todo mundo falava mal dele. É como se não precisasse, nem precisava falar mal dele, para quê? O cara onde passava dava calote. Batizou-se na mensagem, teve um tempo aqui conosco. Onde passava dava calote, trabalhava numa firma dava calote. Só não deu em quem não pôde. É claro, o cara está preocupado que os outros estão falando mal da vida dele e vão falar bem. E como é que fala bem? Mas ele já tinha um complexo, porque ele sabia o que ele fazia. Ele achava até que as pessoas estavam vigiando a vida dele. O irmão perguntou por ele, ele vai dizer, está investigando minha vida. Eu falei para ele, irmão, você só pode fazer duas coisas. Ou você corta a língua de todo mundo ou tapa os ouvidos. Agora você vê o que você pode fazer. Estão falando mal de você? Ou você corta a língua de todo mundo ou tapa os ouvidos. O que você pode fazer? Se você puder cortar a língua de todo mundo, vai e corta. Ninguém vai mais falar mal de você. Mas eu acho que você não vai poder, né? Você vai ter que aprender a fechar os ouvidos mesmo. Crucificar o seu eu. Então veja. Não importa o que os outros digam. Estou dando um passo nesta manhã. Estou orando bem aqui. E tu tires este velho espírito de mim. Tire este mau humor de mim. Mau humor. Eu sei que eu não posso agir assim e estar certo com Deus. Pessoa mal-humorada não está certo com Deus, irmão. Eu tenho ódio em meu coração. Sou ciumento. É a pior distorção, desgraça. É questão de ciúme. Que ciúme é insegurança, irmão. Tenho malícia. A pessoa fala malícia, a pessoa pensa que malícia é só para sexo, é? Maldade, irmão. Maldade no coração contra os outros. A pessoa fala malícia, só pensa pelo lado mal, quando se referia a pensamento de sexo. Não. Coisas no coração contra os outros, essa é a malícia pior que tem, maldade. Eu tenho isto, aquilo. Tire isto, Deus. Eu não desejo ser assim. Faça-me dócil e humilde e manso. Faça-me manso. Faça-me tal pessoa que eu possa ganhar outros para ti. Que eu possa fazer algo para ti, mostrar gratidão na minha vida. Esta é a oração que você faz enquanto oramos juntos. Agora, Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Então, quem pode dizer que este é santo e aquele é santo? Há somente uma coisa santa, e esta é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o qual foi perfeito. Só teve um perfeito na terra, irmão. Mas também ele foi recebido na terra, foi coroado, todo mundo reconheceu que ele era perfeito, botaram ele no trono, e morreu numa cadeira de ouro, porque era perfeito. Amém? Foi julgado como o mais imperfeito. Foi julgado como o homem mais vil, o mais baixo. E nem se revoltou por isso.
Fosse outro fazer um biquinho. Eu vim aqui, eu nunca pequei, eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada, eu só faço bem, eu curei. E essa é a paga que me dão. Não, meu irmão. Não, Jesus não fez isso. A Bíblia diz que Jesus suportou a afronta. O qual foi perfeito. E nosso requisito é ser perfeito. Agora, como seremos isto? Tente você mesmo. Eu odiaria tentar chegar ao céu com o mérito de eu nasci 5 minutos atrás e sair do mundo neste momento. Eu estaria perdido. Se eu nunca tivesse tido um pensamento maligno em minha vida, se eu nunca dissesse uma palavra ruim em minha vida, se eu nunca tivesse olhado para nada do mal, ou nunca pensasse nada maligno ou nada, eu seria simplesmente tão ordinário e negro como as sujas paredes do inferno. Eu seria um pecador. É isso que o homem é. Agora, aqui no 141. Aí tem uns parágrafos antigos, ele botou aqui parágrafo antigo, eu não vou só me apegar aos parágrafos atuais, né? A igreja nunca significou o lugar. As pessoas vão e se unem à igreja, brigam na igreja. Misericórdia. Briga que eu sei que tem em ringue, mas já entra para brigar. E vocês sabiam quando termina uma luta lá? Os dois lá só falta se matar quando termina um abraço o outro. E não tem um assim, ó, contra o outro. O objetivo é vencer. Eles dão tudo que tem, mas nenhum tem raiva do outro. Não está com raiva do outro. Bate lá, pá, se puder derrubar, derruba mesmo. O objetivo é derrubar. Mas eles fazem aquilo com objetivo, irmão, mas nenhum lutador está com raiva do outro naquele momento. Vão na igreja, brigam, agitam, perturbam. Meu Deus, irmão Brana, você via isso na sua igreja, irmão Brana? E tudo mais. E simplesmente vive qualquer tipo de vida carnal. Eu sou um cristão. Eu ouvi uma confissão hoje de uma senhora que me disse que o seu marido estava saindo com um homem. Que o seu marido estava saindo com um homem. Um dos dois não era homem, né? Quando um homem sai com outro homem, um dos dois não é homem, né? Ela os apanhou em vários lugares. E a mulher disse: eu quero que você saiba que eu sou uma cristã. Ela não fez escândalo não, irmão. Veja, o Jimmy Osmond pregando em um domingo de manhã, por aí, e o boogie woogie, rock and roll e tudo mais através da semana. Veja Elvis Presley, um Judas Iscariote versão 1947, foi ano que ele nasceu, né? Não sei. Se uniu essa Assembleia de Deus pentecostal, falando em línguas com o Espírito Santo, e manda mais alma para o inferno do que todos os estabelecimentos de bebidas alcoólicas clandestinos que têm existido nos últimos 50 anos, pervertendo a mente das crianças. Adolescentes ao redor do mundo inteiro, e pondo as mocinhas a arrancar as suas roupas íntimas e jogá-las na plataforma, para que ele as autografe. É tão vulgar que eles não mostram na televisão da cintura para baixo, da forma que ele, seu corpo. O Espírito Santo falando em línguas como evidência. Irmão, se o Espírito Santo estivesse ali, ele não agiria daquela forma. Você sabe melhor do que isto. Claro que não. Deus ama a pureza, sinceridade e santidade. Eu não procedo puramente
sincero e santo para fazer de mim mesmo um cristão. Mas Cristo vive isto em mim. E eu amo. E se eu fizer qualquer coisa errada, isto me condena. Ali mesmo eu digo, Deus me perdoe. Cada dia eu tenho que pedir perdão. Ó, irmão Brana, você tem que pedir perdão cada dia? Cada dia e você também tem que pedir. Claro que você tem. Mas agora, se você é carnal, você simplesmente espera e diz, bem, está tudo certo, eu pertenço à igreja, vem? E então, quando você blasfema, é quando você não tem a fé que uma vez foi dada aos santos. Então você critica aquilo, os dons de Deus, e chama isso de espírito maligno. Irmã Isaura, lá em São Paulo, me pregar testificando para uma companheira de serviço dela, que era da igreja do Evangelho Quadrangular. Irmãos, aquela mulher falou assim, eu vou na igreja de vocês, se lá tiver o Espírito Santo eu digo. E ela foi na igreja lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente. Lá tinha um montão de doutrinas erradas lá. E era da mensagem. Mas era muito no começo e faltava muito conhecimento. Bastante coisa fora. Irmãos, porque nós estamos um pouco fora, o Espírito Santo não nos abandona, não. O Espírito Santo não é o homem que qualquer coisinha que o outro faz, ele nunca mais quer conversar com ele, não. E lá tinha coisa errada mesmo. Ela foi e disse, lá não tem o Espírito Santo não, que lá não foi revelado o que estava no meu coração, não foi revelado o que eu estava pensando. Aí a Isaura disse que foi tentar convencer ela, falou assim, se não tiver o Espírito Santo lá, eu quero ser fulminada. Se tiver o Espírito Santo naquele lugar, eu quero ser fulminada. Isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira a Isaura pegou o ônibus, trabalhava em São Paulo, morava em Campinas. Quando foi na segunda-feira que voltou, ela estava enterrada. Estava enterrada. E a patroa disse, Isaura, o que aconteceu? A fulana de tal aqui deu uma dor de cabeça nela louca aí, que levamos para o hospital, foi só a conta, morreu. Diz que era uma mulherona, uma negrona, uma morenona forte, sadia. Ela ousou dizer, se lá tiver o Espírito Santo naquela igreja, eu quero ser fulminada. Foi fulminada. Irmãos, vamos ter cuidado, para nós não blasfemarmos da obra de Deus. Então veja, chama este espírito maligno e diz, este é um grupo de seus roladores. Então você se separa entre a graça e o julgamento, e então você estará acabado para sempre. Hebreus 7, primeira parte, 80. E esta é a razão pela qual vocês têm tantos problemas, porque vocês não seguem os princípios da Bíblia. Se alguém na igreja está causando um distúrbio, ou algo está indo mal, não é seu dever ir falar daquele homem ou daquela mulher. É seu dever ir àquele homem ou mulher e falar de seu erro, e não falar mal dele, e não falar mal dela. Fala para ela, fala para ele. Se ele não te ouvir, leva uma outra pessoa com você. Se ele não quiser ouvir aquela pessoa, então a igreja o desliga. Jesus disse, o que desligarei na terra, eu desligarei no céu. Esse é o poder da igreja. Se alguma coisa vai mal na igreja, se está entre a congregação, cada um de vocês, irmãos, que estão no quadro de diáconos, um dos diáconos não se comporta, os outros diáconos venham e tenham uma reunião,
tentem reconciliar o irmão, digam-lhe o que ele está fazendo, onde vocês, membros, seja lá quem for. Então isto é para ser trazido diante dele. Se ele não quiser fazer, então venham e digam ao pastor. Então ele é desligado da igreja, então deixe-no ser como um pagão e um publicano. Então observe o Senhor operar sobre ele, vê? É quando ele volta assim, é quando ele vai rastejar para dentro. Mas ninguém faz isso, fica falando mal dos outros pelas costas. Em vez de tentar chegar e solucionar o problema, fica falando mal pelas costas. Veja. Agora nós nunca, você sabe, tentamos fazer tudo da maneira que deveríamos fazê-lo. Agora nós nunca teremos êxito. Nunca deixe que nada atrapalhe esta igreja. Se atrapalhar, você é culpado. Você quer ser um instrumento do diabo para danificar a obra de Deus? É que a gente não está prestando atenção, irmão. A gente não presta atenção nas coisas. A gente está achando que a coisa é brincadeira, é do jeito que for. Do jeito que for, não, do jeito que vier para mim é 3 palitos. Não, isso aqui não é jogo não, irmão. Isso aqui é a mais alta responsabilidade do mundo. Não deixe, nunca deixe que nada atrapalhe esta igreja. Se atrapalhar, você é culpado. Cada um de vocês, e vocês em suas diferentes igrejas. Se alguma coisa vai mal em sua igreja, você é culpado. Porque você é o inspetor dessa igreja. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do quadro de diáconos, é responsabilidade sua. Você, como indivíduo, e aquele irmão, e ver se pode reconciliá-lo. Se não, então leve 2 ou 3 com você. Então vote. Se ele não quiser ouvir, diga isso à igreja. Então ele está desligado do reino de Deus. Deus disse: se você o desligar na terra, eu desligarei aqui. Acabou. Se você tem ido através desta ordem, então ele o entregará ao diabo para a construção, destruição da carne. Então ele voltará, isto é certo, essa é a maneira de fazê-lo. Se ele for o Filho de Deus, ele voltará. E se ele não for, irmão Bruno diz, ora, ele prosseguirá. E então o diabo enviará adiante ao seu lugar eterno. Irmãos, nós estamos na sala de espera do céu. A sala de espera do céu. Já seria suficiente, irmão, que os pecados de qualquer pessoa joguem no inferno. Já seria o suficiente que os meus pecados me joguem no inferno. Que os teus pecados te joguem no inferno, mas você ainda ser culpado de atrapalhar a obra de Deus, você vai pagar bem caro. Você vai pagar bem caro. Não vou nem ler isso aqui não, ó. Vendo aí, ó. Uma palavra à igreja. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Tá? Tudo que está escrito aí. O irmão Bruno diz: vocês são grandes, um grupo grande agora, está um grupo grande. O irmão Bruno deveria ter dito: oh, agora sim, agora é mais oração. A gente vê aqui pelos cultos de oração, é cheio de gente. É um interesse por oração. Tem tanta pessoa interessada em oração. Você vê aqui cheio de oração, gente. Cheio de gente na oração aqui de manhã. Né? Você vê o tanto que vem aqui. Vem para você ver. O tanto de gente interessada na oração. Vocês são um grupo dócil, grande. Tá como o meu falou, ó. Ei, cuidado. Cuidado que o diabo vem aí, ó. O diabo vai fazer tudo para atrapalhar. Ah, mas o Espírito Santo é que abençoa. É, mas o irmão Bruno falou, cuidado. Para você não se virar um instrumento do diabo. Para você não ficar correndo da igreja, dentro da igreja com veneno. Para você não ficar correndo dentro da igreja com veneno.
Aqui é onde a gente tem que dizer, pastor, aqui eu não tenho mulher, aqui eu não tenho filho, aqui eu tenho membros. O que vale para a minha família, vale para qualquer um. O que vale para qualquer um, vale para a minha família. Olha o que o diabo usa, crítico. Um crítico. Pessoa que tudo critica. O diabo usa o crítico. Crítico, tudo critica. Tem pessoa que tudo que você fizer, ele critica. Tudo que você disser, ele critica. Tudo que você fizer, ele critica. Ó, cuidado, irmão, eu falou, o diabo vai usar um crítico. O diabo vai encher ele com algum veneno. E depois ele vai ficar tentando envenenar os outros. Você quer ser um instrumento do diabo, irmão? Você quer ser uma instrumenta? Uma instrumenta do diabo? É melhor nós pararmos, irmão, e pensarmos. O amor sofre. O amor tudo suporta. Tudo espera. Tudo suporta, tudo ouve, calado, tudo espera. O amor aguenta. Tinha aquele ditado que dizia assim, essa aí nem cristão não aguenta. Porque os cristãos eram conhecidos por aguentarem afronta, aguentarem humilhação. Vai humilhar um cristão agora, para tu ver. Tenta humilhar um cristão, faz qualquer coisa que pareça que humilha ele. Até que pareça só. Você vai ver. Vai ver como é que ele se porta humilde. Né? Não, meus irmãos. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Porque nós vamos tratar com Deus. A pessoa, o Bruno falou, ácido sulfúrico. Porque tem as pessoas, o pastor Royal leu uma frase uma vez, do homem, né? Para aquele que diz que o que foi feito não foi bem feito, onde é que você estava quando precisou fazer? Quando precisou fazer, ninguém fez. Depois que alguém veio e fez, aí tem os que... Não, isso aí está mal feito. Quando precisou fazer, ninguém fez. Nem bem feito, nem mal feito. Aí depois que faz, aparecem os que fariam melhor. Vamos, meu irmão. Juntar as mãos. Ficar ao lado uns dos outros. Nos humilharmos. Porque quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. Você quer ser exaltado? Se humilhe. Agora você quer ser humilhado? Se exalte. Endureça o pescoço. Busque seus direitos. Queira todas as suas razões. Você vai ver se Deus vai te exaltar por isso. E nós precisamos. Nós precisamos, irmãos. Deus não precisa de mim, não. Eu estou pedindo misericórdia a Deus para permanecer. Estou pedindo misericórdia a Deus para permanecer. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Agora nós precisamos de Deus. Amém? Você crê nisso? Então tem hora que a gente precisa pegar e mostrar todas essas coisas. A gente não vai ficar todo dia pregando essas coisas. Mas está aqui. Tudo que o irmão Brana falou. Sobre intriga, sobre confusão, sobre fofoca, sobre calúnia, sobre falação. Audiência. Silvana e Ana Júlia. A Ana Júlia está entendendo tudo. Oh, glória. Jesus disse, das crianças de peito foi que foi tirado o perfeito louvor. Então, com base nisso, eu sei que a Ana Júlia está entendendo perfeitamente. Sobral Ceará, né? Aí vem, Sobral, Tainara Duarte, Sobral Ceará. Nilson Lins e Maria do Carmo, ô glória, Maranguape, Ceará. E nós estamos aí com 4 computadores, né? Tá bom demais, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Luiz e irmã Maria. Né? Saudação a todos os irmãos aí. Né? Então a gente não fica toda semana falando do mesmo assunto, irmão. Mas tem hora que precisa. Né? Isso aqui está na mensagem do irmão Brana. Pessoal, o pastor está dando um prega contra a televisão. Prego, quando chegar o dia de pregar, eu prego. Quem falou que eu não prego? Né?
Se fosse assim, você podia falar que eu nunca tinha lido esses parágrafos aqui na igreja, que deve estar com mais de 5 anos que eu não lia eles. Acho que bem mais de 5 anos que eu não lia eles. Mas não lia porque eu não tinha tido a oportunidade. Né? Então Deus abençoe os irmãos, vamos segurar, vamos estar ao lado uns dos outros. Errar, todos erram. A pior besteira que a gente faz, irmão, quando a pessoa está errada, a gente achar que ela não está sabendo que está errado. Às vezes a pessoa já deu conta que está errada, já está fazendo um regresso, os outros vêm se meter. Como se só ele que soubesse que está errado. Então todo mundo sabe. Vamos ficar ao lado uns dos outros, vamos amar uns dos outros, vamos ajudar uns dos outros. Você vê alguém cair, levanta, dá a mão para ele levantar. Irmão Bruno disse, essa é a maneira cristã. Ajudar a levantar, não pegar uma estaca e querer afundar mais. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com a oração. Aleluia. Paulo, olha aqui, Paulo. Engrandecido e louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai querido e santo, ó Senhor Deus, às vezes nós vemos, Senhor, o quão longe nós estamos de ser cristão, Pai. E quando nós dissemos, Senhor, que somos cristão, Pai, nós estamos nos acusando a nós mesmos, Senhor Deus, quando nós não agimos como tal, Senhor Deus. Porque a pessoa, às vezes a gente fala que nós não somos perfeitos, Senhor Deus, mas nós temos que crucificar essa carne se nós quiser chegar lá, Senhor Deus. Tem que matar essa carne, Senhor, ainda que chore, Senhor Deus, ainda que gema, Senhor, nós temos que enfiar a cruz nessa carne. Nós temos que colocar essa carne na cruz, ó Pai. Não é brincadeira, Senhor. Tua palavra diz, Pai, operai a vossa salvação com temor e tremor, Senhor Deus. Ó Pai, às vezes nós relaxamos nisso, Senhor Deus. Mas Deus ainda é Deus. Deus não diminui. Ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a mesmo chorando, Senhor, mesmo gemendo, ó Pai, a nos crucificarmos, Senhor, essa carne, Senhor, junto com as suas concupiscências, Senhor, juntos com os direitos, Senhor Deus, ceder este direito, Pai, que nós tantos queremos ter, Senhor Deus. É a verdade que nós tantos queremos ter direito, Pai. Mas Jesus teve todo o direito, Senhor Deus, mas não usou nenhum dos seus direitos, Pai. Oh, Senhor, e se Ele tivesse usado, Senhor, se Ele tivesse usado o direito dEle, que seria de cada um de nós, Pai? O que seria de nós, Senhor Deus? Oh, Pai, nós às vezes nos exaltamos, Senhor, porque estamos um tantinho assim certo e o irmão está errado, Pai. Nós nos exaltamos, Pai, mas nós temos que saber que Jesus morreu para aquele irmão. Nós temos que saber que Jesus morreu para aquele irmão errado, Senhor. E nós, Pai, quando estamos errados, queremos que Jesus nos perdoe, Pai. Amém. Mas perdoe a cada um de nós, Senhor. Amém. Não deixe que nós criarmos, Senhor, nenhuma raiz de amargura, Pai. Amém. Em cada irmão, Senhor. O irmão Brana fala, acima de tudo, amais uns aos outros, Senhor Deus. Pai, que Tu lances Satanás daqui, Senhor Deus. Que Satanás não possa usar nenhum de nós, Pai. Oh, Pai, que é assim mesmo, Senhor. Nós queremos deixar o diabo com a cara no chão. Que nós usamos de amor, Senhor, um para com os outros. Aí ele vai ficar com a cara no chão, ó Pai. Quando usamos de amor, Senhor Deus, quando nós damos a mão ao irmão, Senhor, oh Pai,
Nos ajuda a ser assim, Senhor. A ser misericordioso, Senhor Deus. A dar graça ao irmão, Senhor. Ó Pai, a levantar aquele irmão caído, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Terminado, Senhor Jesus vos abençoe e vos leve em paz.